Olá, pessoal! A gente está começando mais um episódio do Fala Aí Nono. Hoje a gente vai conversar sobre uma passagem de mudança que muita gente vive ou já viveu no nono ano do ensino fundamental para o primeiro ano do ensino médio. Será que muda muita coisa? O que vale a pena levar para o nono ano e o que é preciso deixar para trás? Para isso, a gente convidou um professor muito especial para a gente e que também é nosso paraninho. Seja bem-vindo, professor Felipe. Muito obrigado. É uma honra estar aqui no podcast de vocês. Seu primeiro convidado de muitos. Sim, como é que o senhor está? Como é que está sendo o ano? Estou bem na correria do ano, né? Do segundo bimestre. Formatura, organização da festa, rifas, né? Então a gente está indo todo vapor, né? Estamos. Você lembra da sua própria transição para o ensino médio? Como foi aquela época para você? Lembro sim. Não faz muito tempo, né? Mas na minha época não tinha o nono, mas tinha o fundamental. Na minha época tinha até a 8ª série. Mas os desafios são os mesmos, né? A transição é a mesma. Então, chegar no ensino médio, a sensação de um novo recomeço, ela é para todos. Então, o contato com o desconhecido, o medo do novo. Então, essa é a sensação que todo adolescente tem. Então, todo mundo vai sentir essa diferença, né, com o novo. Sim. E quais são as maiores diferenças entre o nono ano e o primeiro do ensino médio, tanto no psicológico quanto nos estudos? Total diferença, né? A diferença ela começa no primeiro dia mesmo de quando você está no ensino médio, né? Primeiro, quando você chega no ensino médio, você se depara com um monte de disciplina. Matemática, química, física, coisas que vocês não tinham no ensino médio, no ensino fundamental, né? E o psicológico também muda, porque você no ensino fundamental 2, no nono ano, você tem uma mentalidade. Quando você se depara com aquela gama de diversidade no ensino médio, você também tem a necessidade de ter essa mudança interna, psicológica. Sim. Não é a mesma coisa, mas é quase a mesma coisa de ir pro primeiro ano do ensino fundamental. Porque tem o medo de muito isso, sabe? É muito mais coisa, muito mais existe. Matéria, exige muito mais de você. Sim, só que é muito mais responsabilidade, né? A mudança, ela é difícil em qualquer sentido, qualquer aspecto, né? Sim. Você deu o exemplo do primeiro ano do Fundamental 1, né? Quando a criança está lá no CMEI, que ela vai pra escola maior, sim, que ela tem uma professora diferente, ela tem a mesma sensação de que o aluno, quando ele está no nono ano, e vai pro primeiro ano do ensino médio. Então, o medo, ele existe. Mas é tudo muito gostoso, muito prazeroso, né? A gente tem acesso a um adolescente, a um novo eu que você não tinha antes, né? Mas também é carregado de responsabilidades, de mais coisas para fazer. Então você tem que ter um psicológico mais forte. Se você tiver vontade de se consolidar para fazer um vestibular com mais precisão, com mais sucesso, para ter mais sucesso. Eu também queria falar sobre, fugindo um pouco do assunto, sobre, tipo assim, como a gente estava no 5º ano, entre o 4º e o 5º ano veio a época do Covid, mexeu muito com o psicológico de muitas adolescentes da nossa idade, né? No psicológico e no aprendizado, né? Sim, muita gente ficou pra trás. Sim, e principalmente eu fiquei muito pra trás, porque eu não consegui, igual a tabuada, a gente estava aprendendo decorando, né? Hoje em dia eu tenho muita dificuldade de aprender. Igual umas contas muito básicas, às vezes mexe muito com a minha cabeça, porque... igual o senhor falou, não teve uma base boa. Não teve a base, não consolidou? Foi uma época que a gente ficou em casa, né? O psicológico do Covid, ele mexeu com todos. Sim. Né? Com professores, com todo mundo, porque foi uma mudança muito brusca na rotina e que tinha como base uma doença que matava, né? Naquele momento a gente tinha que priorizar a saúde. Sim. Só que tudo isso que você falou que ficou com dificuldade, que não consolidou, hoje você tendo consciência disso, é possível você correr atrás do que você perdeu. Sim. Né? Então eu costumo falar que as dificuldades a gente consegue sanar, é só correr atrás. Aí depende do aluno, né? Se você vai chegar lá no ensino médio e vai ter uma física e você tem dificuldade em exatas, então você tem que estudar mais aquilo que você tem dificuldade, né? Verdade. O que os alunos geralmente não esperam, mas deveriam. Do ensino médio? Exatamente. Acho que as dificuldades mesmo, né? Tem muita coisa legal, e todo mundo foca no legal. Mas a gente passa a valorizar aquilo que a gente tem facilidade.
Mas a gente esquece que o que a gente também tem, que a gente tem dificuldade vai ser cobrado, né? Eu vou dar um exemplo de mim, né? Eu tenho muita dificuldade nas exatas. E se eu tivesse dado mais atenção naquele momento para as minhas dificuldades, eu teria feito um vestibular melhor, eu teria tido menos dificuldade ao longo da minha vida até hoje, né? Que eu tenho dificuldade com as exatas. Sim. Então isso é uma coisa que você viveu e tá, tipo, dando um conselho pra gente não Isso cometer mesmo. o mesmo erro, né? É isso mesmo. Porque o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, não com os próprios erros, né? Então, às vezes, as pessoas esperam para ter dificuldade ou esperam para ter o erro para aprender. Não, mas se você... É por isso que os pais de vocês falam, né? Não faz isso que é errado. Por quê? Porque ele tá mostrando que aquilo que foi errado pode servir de exemplo. E a gente esquece. A gente quer ser o dono do mundo, a gente quer ser o herói, né? O adolescente quer ser o herói. Acha que sabe de tudo, né? Sabe de tudo e não sabe de nada. Porque a gente pode viver 100 anos que a gente não vai saber de tudo, né? Agora, um adolescente de 14 anos, você acha que ele mesmo que ele sabe de tudo? Você acha que ele sabe o que é bom pra ele? Não sabe. Então a gente tem que aprender a ouvir. No ensino médio, principalmente, a gente tem que saber ouvir, entender. E o professor de ensino médio, porque eu também sou professor de ensino médio, ele não vai ficar com essa cobrança que tem no fundamental. Não vai. Não vai ter a fila do início da aula, não vai. Porque é cada um por si. E é cada um por si em todos os sentidos. A liberdade é tão grande que você não vai se encontrar às vezes. Tipo, tinha que entregar esse trabalho? Tinha que estudar pra prova? Tinha. Então, a responsabilidade é cada um por si, é sua. São 3 anos pra preparação pra vida adulta. Pra vida adulta? Porque na vida adulta cada um vai se virar. E é muito pouco. Sim. É muito pouco. E tem alguma matéria que vira um desafio maior no primeiro ano? Isso depende muito de cada pessoa, né? Acho que cada um já sabe a sua dificuldade de matéria aqui, não sabe? Sim. Então, qual que seria a sua? A minha é matemática. A parte de exatas, a sua. Matemática também. Então, pra mim também é matemática, mas tem pessoas que a dificuldade é humanas, que é a parte de geografia, de história, que é a parte de outras coisas. Então, a gente tem que focar nisso. Então, é muito particular falar que, pra mim, foi matemática, mas que pro Ares, às vezes, não é. Que pra Vitória também, às vezes, não é. Então, a gente tem que focar nas dificuldades pra gente conseguir melhorar, deslanchar. Que dicas você daria para quem quer começar o ensino médio com o pé direito? Ir sem medo e com vontade de se preparar mesmo, com responsabilidade, com foco, sabe? Com aquela ideia de ser o melhor, comparado com você mesmo. Não ser o melhor de todo mundo, mas ser o melhor, te dar o seu melhor mesmo, né? Ter muita responsabilidade. Responsabilidade, porque isso vai fazer diferença, né? A gente queria te pedir um conselho para encerrar. Se você pudesse deixar só um conselho para quem está se preparando para sair do nono para o ensino médio, qual seria? Mais uma vez, responsabilidade. Porque a gente acabou de falar agora que é cada um por si. Então, se é cada um por si, a gente tem que ser mais responsável. Sim. E o adolescente responsável vai se tornar um adulto ainda mais responsável, né? E isso vai fazer total diferença na vida profissional, na vida de vestibular, na vida de faculdade, né? Tô falando muito bem. Então, isso, responsabilidade. Tenha responsabilidade. Porque uma rotina muda tudo, né? Uma rotina muda tudo. Muda a vida, né? Tipo, de um ano pro outro. Exatamente. Muito obrigado, professor Eu que Felipe. agradeço. Por compartilhar, né? Sim, compartilhar muita coisa com a gente. E pra você que tá ouvindo, lembre-se, o ensino médio pode ser desafiador, mas também é uma fase de descobertas incríveis. A gente se encontra no próximo episódio.